Bom, pessoal, então uma outra coisa que a gente vai ver que acontece nos limites é que, de vez em quando a gente vai tentar a substituição direta, acontece algumas indeterminações. Então, duas indeterminações aqui que a gente vai ver é o zero dividido por zero, ou infinito por infinito, menos infinito por menos infinito, enfim. São indeterminações que a gente não consegue resolver de primeira, então a gente vai utilizar o recurso da fatoração para resolver. Então, eu peguei aqui um exemplo, né? O limite dessa função quando x está tendendo a menos 1. Vamos supor que a gente fosse fazer substituição direta. Então eu ia colocar o menos 1 aqui no lugar do x, ó, ia ficar menos 1 ao quadrado, né? Menos 1 dividido por menos 1 mais 1. Tá vendo? Então eu coloquei o menos 1 no lugar do x e vamos ver o que vai dar. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1, né, aqui da função, e menos 1 dá 0. Aqui também vai dar 0, e aí a gente teria o 0 sobre 0, que é o que a gente não gostaria que acontecesse, que é uma indeterminação, não dá para resolver. Nesses casos, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o recurso da fatoração. Aqui é um caso de fatoração que é bastante conhecido, que é a diferença de dois quadrados. Então, ó, percebe que o primeiro termo é quadrado e o segundo também. Por que também? Porque se eu quisesse, eu podia escrever esse número 1 assim, ó. Vou escrever aqui, né? Limite x tendendo a menos 1 de x ao quadrado menos 1 ao quadrado dividido por x mais 1. Vai fazer diferença eu notar 1 elevado ao quadrado aqui? Não vai. Então eu posso escrever desse jeito. Aí fica claro, ó, que eu estou fazendo a diferença, conta de menos, de 2 quadrados, né? Toda vez que isso acontece, o que a gente pode fazer? A gente pode trocar essa parte aqui, essa diferença de 2 quadrados, por algo assim, ó. Limite x tendendo a menos 1 de x mais 1 vezes x menos 1. A parte de baixo a gente não vai mexer, vai deixar do jeito que está. Então, o que eu fiz? Ó? Eu troquei esse tipo de escrita, diferença de 2 quadrados, por esse produto aqui, tá? Que é um produto notável, o produto da soma pela diferença. Se eu fizer a distributiva aqui, vocês fizerem aí depois, vocês vão perceber que eu volto para cá. Então, realmente, eu posso trocar isso por isso, sem problema algum. Fazendo a troca, o que vai acontecer? Eu posso cancelar esse termo aqui com esse, né? Que era o que estava me causando a indeterminação. E aí vai sobrar só esse termo aqui, ó. Então, o que eu vou ter aí? Eu vou ter limite de x tendendo a menos 1 do que sobrou lá, que é x menos 1. Então eu pego esse menos 1 aqui, substituo no x e vejo se dá para fazer, se vai causar alguma indeterminação. Percebe que não vai dar nada, né? Vou conseguir fazer a conta. Que vai ficar menos 1, menos 2. Então, de começo, eu não estava conseguindo fazer a conta porque na substituição direta estava dando a indeterminação 0 sobre 0. Que é um caso de indeterminação aqui, ó, que eu não queria que desse, né? O que eu fiz? Eu utilizei um artifício, que é a fatoração. Observei que esse caso é chamado de diferença de dois quadrados, né? E que eu podia fatorar ele e escrever esse produto notável aqui no lugar, tá? Então eu peguei esse e escrevi esse daqui no lugar. E aí, cancelei os termos de cima e de baixo, reanotei o meu limite e fiz a substituição direta sem nenhum problema. De começo, podia até parecer que não tinha limite, mas aí ficou claro que tem, ó, o limite dá menos 2. Agora aqui no caso de baixo, ó, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho esse limite aqui. Se eu fizer a substituição direta, vamos ver o que vai dar, ó. Vou colocar 1 aqui no lugar. Vai ficar 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, mais 1, dividido por 1 menos 1. Aqui vai ficar 1 ao quadrado dá 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 1, dividido por 0. 1 menos 2 dá menos 1, com mais 1 dá 0, eu tenho 0 sobre 0 de novo, e é um caso que eu não gostaria que acontecesse, porque é uma indeterminação, não consigo resolver. Então eu não vou parar aqui, eu vou tentar um caso de fatoração para verificar o que acontece. Então, o caso de fatoração que eu vou utilizar aqui é o caso que a gente chama do trinômio quadrado perfeito. Isso aqui, ó, é um trinômio quadrado perfeito. Eu posso reescrever ele dessa maneira, ó. Limite x tendendo a 1. Aqui em cima eu posso escrever x menos 1 elevado ao quadrado. Embaixo eu vou copiar do jeito que estava mesmo. Tá vendo? Então eu troquei esse modelo de escrita por esse daqui, que dá no mesmo. Se eu abrir esse quadrado aqui, ó, se eu escrever assim, limite x tendendo a 1, no lugar de
x menos 1 elevado ao quadrado, eu posso escrever ele assim, ó, x menos 1 vezes x menos 1. Né? Posso escrever ele desse jeito. Ó. Então, se eu abrir ele assim, numa forma de produto e aplicar a distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1 menos x, menos 1 vezes x menos x, então dá menos 2x, e menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Então percebe que eu posso trocar isso daqui por isso, e também posso fazer a troca disso por isso, sem prejuízo algum da conta. É a mesma coisa escrita de 3 maneiras diferentes. E aí o que eu vou fazer aqui agora? Vou cancelar um termo com outro aqui e vou ficar com o que sobrou. Ficou limite de x tendendo a 1 de x menos 1. Agora eu vou tentar a substituição direta de novo. Se eu colocar 1 no lugar do x, ó, 1 menos 1 vai dar 0. Bom, deu 0. É algum problema? Não. Indeterminação seria se fosse 0 sobre 0. Não é o caso. Deu um resultado. O limite dessa função, quando x está tendendo a 1, dá 0. Então é possível de ser calculado. Um outro caso de indeterminação que pode acontecer é o caso do infinito. Então, normalmente vai acontecer quando o x está tendendo ao infinito. Pode acontecer em outros casos, mas normalmente vai acontecer aqui. Bom pessoal, então um outro caso de indeterminação que pode acontecer é o infinito sobre infinito. Tá? Então, ou mais infinito sobre mais infinito, ou menos infinito sobre menos infinito. Enfim, é um outro caso de indeterminação que pode acabar acontecendo. Então eu coloquei aqui 2 exemplos, eu vou fazer o primeiro para vocês verem. Que nem sempre que o x está tendendo ao infinito vai dar um caso de indeterminação. Que é o caso aqui, ó. Se eu colocar o infinito no lugar do x, eu teria uma coisa mais ou menos assim. Infinito elevado à quinta mais 2 vezes o infinito. Óbvio que eu não vou fazer essa conta, né? Até porque a gente vai pensar sobre ela e não resolver a conta. Mas a ideia é que um número muito grande elevado à quinta potência vai dar um número muito grande. E 2 vezes um número excessivamente grande vai dar um número excessivamente grande. Se eu somar esses dois resultados, eu vou ter infinito. Então, o resultado dessa conta dá infinito. Mas não é uma indeterminação. Indeterminação seria se desse infinito sobre infinito. Não é o caso. Aqui vai dar só resultado deu infinito. Agora, nesse caso aqui, se eu substituir o infinito no lugar do x e fizesse a conta, né, eu ia perceber que ia dar infinito em cima e também ia dar infinito embaixo. Daí, eu ia ficar com infinito sobre infinito. Vamos só dar uma olhadinha, né, para a gente entender. Infinito ao quadrado dá infinito, vezes 3, obviamente infinito, mais 4 vezes infinito vai dar infinito. Infinito ao cubo dá infinito, vezes 5, também dá infinito, mais 2 vezes o infinito, mais 3 dá infinito. Ia ficar infinito sobre infinito. E é uma indeterminação. Então, o que a gente vai fazer nesses casos? Tem um recurso que é muito comum de ser utilizado. Da gente pegar a maior potência, né, a variável que tem a maior potência do denominador e colocar ela em evidência, tanto no numerador quanto no denominador. A gente vai forçar ela a ficar em evidência em todos eles. Então vai ficar assim, ó, limite de x tendendo ao infinito, e eu vou colocar o x ao cubo em evidência, tanto no numerador quanto no denominador. Colocar esse termo em evidência. Então eu estou forçando. O motivo da escolha é basicamente esse. Eu olho para o denominador e vejo quem é a maior potência, né, o x que tem a maior potência, e coloco ele em evidência. Já vou mostrar o que vai acontecer. Aqui, ó, se eu pegar esse termo, né, e dividir aqui por x ao cubo, vai ficar 3x a menos 1. Se eu pegar esse termo e dividir por x ao cubo, vai ficar 4x a menos 2. Beleza, aqui em cima. Aqui embaixo, se eu pegar esse termo e dividir por x ao cubo, vai ficar 5. Se eu pegar esse termo e dividir por x ao cubo, vai ficar 2x a menos 2. E se eu pegar esse termo e dividir por x ao cubo, vai ficar 3x a menos 3. Então, eu forcei a divisão aqui, né? Forcei o termo comum em evidência. Deixa eu só melhorar esse parênteses aqui para... Aí. Forcei o x ao cubo em evidência. E aí o que vai acontecer? Eu vou poder cancelar esse termo x ao cubo em cima e embaixo. E aí eu vou ficar assim, ó, com limite de x tendendo ao infinito, né? O que vai sobrar lá em cima? 3x elevado a menos 1. Um expoente negativo, eu posso inverter, né? Na verdade, pegar
o numerador e colocar no denominador, e aí ele fica positivo. Então eu vou ficar assim, ó, com 3 sobre x, tá vendo? O x ficou positivo, agora o expoente ficou positivo, mais x elevado a menos 2, aqui ó, vai ficar 4 sobre x ao quadrado. Então, ó, para o expoente ficar positivo, o que eu faço? Eu inverto a posição. Dividido, aqui vai ficar 5 mais 2 sobre x ao quadrado mais 3 sobre x ao cubo. Então, lembrando, né, que esse meu expoente negativo indica que eu posso trocar ele de lugar para o expoente ficar positivo. Então, eu troco o que está no numerador, vai para o denominador. Aqui é como se tivesse um... Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, né? Deixa eu fazer um caso aqui para vocês entenderem. Esse 2... Aqui, ó. Esse 2x a menos 2 é como se fosse isso daqui, ó. 2 vezes x elevado a menos 2. E eu poderia escrever esse x elevado a menos 2 sobre 1. Né? Não vai fazer diferença nenhuma. Aí vai ficar 2 que multiplica. Inverte isso daqui de posição. 1 vai para cima e o x a menos 2 vai para baixo, só que agora ele fica positivo. Aí 2 vezes 1, 2 sobre x ao quadrado. Então foi isso que eu fiz. Tá? Um expoente negativo, para eu fazer ele ficar positivo, eu posso inverter. Se ele estiver no numerador, ele vai para o denominador. Tudo bem? Então foi isso que eu fiz em todos os termos. Estou explicando aqui para vocês saberem, caso vocês não lembrassem aí, né? Então é assim, por isso que eu fiz essa propriedade aí. Aqui, o que eu vou ter? Nessa ocasião, eu vou ter que pensar um pouco sobre esse limite. Então pensa, se eu colocar o infinito aqui, vamos pensar, 3 dividido por um número muito grande, vai dar zero, não vai? Você pensa, se eu pegar 3 balas e quiser dividir pela população do planeta inteiro, ninguém vai receber quase nada, vai todo mundo receber algo perto de zero. Então a gente diz que isso daqui está tendendo a zero. Da mesma forma que 4 dividido por um número muito grande ao quadrado, também está tendendo a zero. Aqui, mesma coisa, esse número está tendendo a zero e esse está tendendo a zero. Então, quando eu substituo o infinito no lugar do x, eu vou ter algo do tipo 0 mais 0 sobre 5 mais 0 mais 0. 0 mais 0 dá 0, e aqui embaixo eu vou ter o número 5, né? E 0 dividido por 5 vai dar 0. Então, eu consegui fazer a conta, não cheguei numa indeterminação. Né? Não é 0 sobre 0, é 0 sobre 5. Essa conta eu posso fazer, dá 0. No começo, se eu fizesse substituição direta, eu ia perceber que eu não ia conseguir chegar em lugar nenhum. A gente viu, ia dar infinito sobre infinito. E fazendo a conta desse jeito, não. Foi possível a gente, fatorando, né? Colocando o termo, esse denominador de maior potência em evidência, a gente conseguiu fazer a conta de tal maneira que eu chegasse no resultado. Eu vou pegar um outro exemplo aqui para a gente fazer, rapidinho, para vocês entenderem melhor a ideia. Então, vou fazer um outro caso em que o limite está tendendo ao infinito. Então, eu peguei aqui, ó, por exemplo, limite de x tendendo ao infinito, né, de 4x à sexta mais 3x à quarta menos 2x à terceira mais 4 sobre 8x à sexta menos 10x ao cubo mais 8x à quarta. Então, vamos ver esse caso aqui, ó. Vamos pensar, se eu colocar o infinito aqui no lugar do x, em todos os casos, aqui em cima eu vou ter infinito e embaixo eu vou ter infinito. E aí eu teria algo do tipo infinito sobre infinito, que não é bom para mim, né? Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar essa minha tática aí de colocar a maior potência do denominador em evidência. No caso, a maior potência do denominador aqui é o x à sexta. Então eu vou colocar em evidência. Vai ficar assim, ó, limite x tendendo ao infinito, e vou colocar o x à sexta em evidência, tanto no numerador quanto no denominador. Então, é uma estratégia. Bom, se eu pegar esse termo e dividir por x à sexta, vai sobrar o 4. Né? Vai dar resultado 4. Se eu pegar esse e dividir por x à sexta, vai ficar 3x a menos 2. Se eu pegar esse
e dividir por x à sexta, vai ficar menos 2x a menos 3. E se eu pegar esse termo e dividir por x à sexta, vai ficar 4x a menos 6. Tá? Aqui embaixo, se eu pegar esse termo e dividir por x à sexta, vai dar 8. Se eu pegar esse termo e dividir por x à sexta, vai dar menos 10x a menos 3. Se eu pegar esse e dividir por x à sexta, vai ficar 8x a menos 2. Bom, o que eu costumo dizer para vocês entenderem a ideia do que vai sobrar lá? Eu costumo pensar o seguinte, ó, como se eu estivesse tirando o x à sexta de cada termo. Então aqui, se eu tirar o x à sexta, vai sobrar o 4. Aí eu anotei. Aqui, é como se eu tivesse assim, ó, 3x, x, 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 né? X à quarta. Se eu tirar x à sexta, ou seja, tirar x à sexta seria isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Se eu tiro x à sexta daqui, vocês concordam que eu vou tirar esses 4 e ainda vão ficar me devendo 2? Então ficou, ó, me devendo 2. Agora nesse outro termo aqui, ó, menos 2 vezes x vezes x vezes x. Se eu tiro x à sexta, eu vou tirar esses 3 e ainda vão ficar me devendo 3. Então dá para você pensar desse jeito, talvez fique mais fácil de você fazer a continha na hora de colocar o termo lá, tá bom? Aí você pode ir e voltar o vídeo algumas vezes para você entender a ideia. Ou qualquer coisa comenta aí que a gente volta para falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Bom, colocando o termo comum em evidência, eu posso cancelar aqui e o que eu vou ter? Eu vou ter limite de x tendendo ao infinito, e aí vai ficar em cima 4 mais 3x a menos 2, menos 2x a menos 3, mais 4x a menos 6, sobre 8 menos 10x a menos 3, mais 8x a menos 2. Certo? E aí eu vou inverter esses termos para o expoente ficar positivo. Então vai ficar limite de x tendendo ao infinito, né? Aqui vai ficar 4 mesmo, mais, aqui vai ficar 3 sobre x ao quadrado. Deixa eu vir para o lado de cá que eu acho mais fácil. Aqui vai ficar menos 2 sobre x ao cubo, e aqui vai ficar mais 4 sobre x à sexta. Tudo isso dividido por 8, ó, menos 10 sobre x ao cubo, mais 8 sobre x ao quadrado. Então dá uma olhadinha aí, ó. E aí a gente vai aplicar a ideia de que isso daqui está tendendo a zero, afinal 3 dividido por um número muito grande vai dar zero, vai tender a zero, né? Isso está tendendo a zero, isso está tendendo a zero, aqui está tendendo a zero e aqui está tendendo a zero. Então, quer dizer, quando eu colocar o infinito no lugar do x, tudo isso daqui vai dar zero, o que vai sobrar ali? Vai sobrar o 4 mais 0, mais 0, mais 0, e embaixo vai sobrar o 8 menos 0, mais 0. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 8. Simplificando aí, né, dá meio ou 0,5, do jeito que vocês quiserem. Então, quer dizer que quando eu coloquei o infinito no lugar aqui do x de uma vez, não deu para fazer a conta. Mas aí eu apliquei a nossa tática, a nossa estratégia de colocar o expoente de maior potência, né, o x de maior potência em evidência, tanto no numerador quanto no denominador, e aí eu consegui chegar a um resultado para o limite. No caso aqui deu meio, né? Então é possível calcular esse limite sim. É um caso de indeterminação, porque estava dando infinito sobre infinito, que eu consegui, através de fatoração, né, de mexer um pouquinho na conta, fazer o cálculo. Então, o que fica aqui para a gente poder encerrar essa aula de limites? Essas aulas, né, que a gente viu de limite. Toda vez que for calcule o limite, né, então a gente está partindo do princípio de que dá para calcular. Então você vai tentar fazer substituição direta, todos os casos. Tenta fazer substituição direta. Se não der certo, daí você vai utilizar um caso de fatoração, alguma coisa que a gente fez aqui. Existem outros casos de fatoração, então a gente precisa estudar mais a ideia de fatorar os polinômios. Mas a ideia geral é essa, tá? E se der para fazer substituição direta e der um resultado, pronto, acabou o exercício. Pode ser que o exercício peça para você mostrar que existe limite.
Então, para mostrar, tem que calcular o limite pela esquerda, calcular o limite pela direita e visualizar que esses limites são iguais. O limite pela esquerda e pela direita tem que ser iguais, tem que estar indo para o mesmo local. Então, toda vez que for, mostre que existe limite, mostre que não existe limite, você vai sempre pensar na ideia de calcular o limite pela esquerda e o limite pela direita e verificar se esses limites são iguais. Se eles forem iguais, existe limite. Se eles não forem iguais, então não existe limite nesse ponto, nessa função. Caso for calcule o limite, você pode tentar fazer substituição direta ou aplicar um caso de fatoração. Tudo bem? Mais um lembrete aí, é que supondo que você não lembre qual é o caso de fatoração que tem que usar, você fique confuso, calcular pela esquerda e pela direita sempre vai dar certo, porque é definição de cálculo de limite. Então você pode, em todos os casos, esqueci como é que faz, calcula o limite pela esquerda, calcula o limite pela direita e verifica para onde eles estão indo. Se fosse calcule o limite, eles vão ir para o mesmo valor. Então você pode concluir que o limite no ponto é o valor que deu. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal.